Olá, viva a todos, queridos amigos, e bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na sua Ângelos TV. Como todas as semanas, a Livraria Paulos, em Fátima, acolhe-nos para este programa, pois queremos levar até si o que de melhor o mundo editorial, sobretudo no âmbito da espiritualidade e da fé, apresentaram e publicaram nestes últimos tempos. Teremos connosco um convidado muito especial neste programa, o Padre Dário Pedroso, sacerdote jesuíta, um grande escritor sobre a espiritualidade, aliás, um dos escritores com mais volumes publicados em Portugal e que virá conversar connosco acerca da sua última, mais recente coleção que publica com a Paulos Editora sobre espiritualidade. Não vai querer perder certamente este programa e por isso convido a ficar connosco neste Livros com Fé que leva até si, nesta viagem sobre o mundo da fé e sobre a espiritualidade, o que de melhor o mercado editorial em Portugal apresenta. Olá, queridos amigos, bem-vindos. Como prometido, aqui temos um convidado muito especial neste nosso programa. Padre Dário Pedroso, sacerdote jesuíta, autor de muitos livros, provavelmente o autor de espiritualidade com mais livros editados em Portugal. E hoje vem-nos falar de uma coleção que iniciou a publicar com a Paulos Editora, que conta já com 3 livros, um quarto a sair muito proximamente, Atos de Fé, Domingo, Dia do Senhor e Eu Te Louvo Maria. Padre Dário Pedroso, muito bem-vindo e é uma alegria tê-lo connosco. O que têm em comum estes 3 livros e um quarto que irá sair, que é Coração de Jesus? Têm em comum um desejo de ajudar as pessoas a rezar, de passar para os leitores sementes de espiritualidade, diria, porque há muita gente que reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, reza a consagração, reza o terço, mas depois para por aí e não foi ensinada na catequese ou de outras maneiras. E então estes livros são sementes de espiritualidade postos em oração para ajudar as pessoas a tentar rezar mais e rezar melhor. E a oração aprende-se ou é algo que já vem inato em cada pessoa? Não, a oração aprende-se e o Espírito Santo é mestre. E diz São Paulo que o Espírito Santo reza em nós, cá dentro, e ensina-nos a rezar as duas coisas. Então, e Nossa Senhora, que é mestra de oração, o Papa Paulo VI, na Marialis Cultus, dizia a Virgem dada à oração. Ela também é modelo. Então, olhando com... Há muita gente que reza a Nossa Senhora, mas que não pensa bem, ou por razões diversas, como é que Nossa Senhora rezou. Então, pegar nas orações dela e aprender com ela como é que eu rezo. Como é que eu posso fazer o meu Magnificat? Como é que eu posso louvar a Deus como ela louvou? Como é que eu posso engrandecer a misericórdia dele como ela engrandeceu? Como é que eu posso pedir, já não digo como da água em vinho em Caná da Galileia, mas como é que eu posso interceder como Nossa Senhora intercedeu? O que é isto de rezar em comunidade e rezar em igreja como Nossa Senhora rezou? Com os apóstolos à espera, exatamente nestes dias que estamos a viver agora, à espera do Espírito Santo. Com toda a certeza que rezou no presépio, diante do seu Deus e do seu Filho, e com toda a certeza que rezou no Calvário, ao oferecer, diz o concílio. Então a oração da oferta, que é uma coisa que quase ninguém faz, reza a consagração a Nossa Senhora, mas depois aguentar numa oração da oferta, lentamente, com Jesus, com Maria, então podemos ir aprendendo a rezar. A oração já compilada, já elaborada por autores espirituais, pela tradição da Igreja, não é a única oração na vida dos crentes. Há também a oração espontânea. O que distingue uma de outra e uma leva à outra, ou são 2 estilos diferentes de oração? Não, eu acho que uma leva à outra, ou seja, o que pode estar compilado num livro de orações, no caso exemplo? deste, Atos de Fé, que é todo ele orações, atos de fé, ao amor, pode ajudar. Agora, a partir daqui, os leitores fazerem depois a sua própria oração, serem movidos a rezar deste jeito. Ou o outro, Eu Te Louvo Maria.
Eu ali escrevi umas orações que eu também rezei, é evidente, e que me partiram um bocadinho daquilo que eu rezei. Mas outras pessoas, com base naquele texto, poderão alargar muito o leque da sua oração a Nossa Senhora, do seu louvor, da sua maneira de a glorificar. Portanto, a oração escrita, mesmo por mestres como Teresa d'Ávila ou São João da Cruz, pode nos ajudar a nós a fazer a nossa oração ao nosso estilo, consoante a idade, a mentalidade, a cultura, mas o que importa é que se reze. A escrita do Padre Dário nestes livros sente-se que brota da oração. Onde se inspira para fazer estas orações e para rezar? Inspiro-me para rezar na Palavra de Deus, que é a fonte da oração mais bela que temos. Não fomos bem educados assim há uns anos atrás. Eu já tenho um bocadinho mais de idade. Em que a Palavra de Deus estava distante da vida era. do povo de Deus. Os nossos irmãos capuchinhos têm feito um bem imenso na sua maneira de dar a conhecer a Palavra de Deus, a Bíblia, as edições sucessivas, etc. Mas a Palavra de Deus é que é a grande fonte da oração, é assim na Igreja. Mesmo nós no ofício divino é a Palavra de Deus, desde os Salmos até às leituras, etc. Então é a fonte da oração. Pois a partir daí há a contemplação dos mistérios, é outra maneira de rezar, mas mistérios da Bíblia, mistérios da Nossa Senhora ou de Jesus, são sempre cristológicos. E a partir daí formular a própria oração, ou de súplica, ou de oferta, ou de diálogo, ou de intercessão pelo mundo, ou de louvor. Então, a partir da palavra, a gente depois pode, ou a partir da própria meditação e contemplação que cada um fez, pode depois desabrochar em oração. E a oração exige alguma disciplina ou devemos deixá-la simplesmente de acordo com a nossa necessidade ou a nossa disponibilidade? Eu acho que exige disciplina, meu caro amigo, porque se a gente deixa ao livre-arbítrio da nossa necessidade, quando necessita não reza porque já não está habituado a rezar, como alguns cristãos, quando necessitam de Deus vão à bruxa. É verdade? Infelizmente é isso que acontece. É o que temos. Então necessita de uma disciplina. Eu sei que há pessoas que se exercitam a rezar todos os dias pelo menos meia hora, com a Bíblia, a partir dos textos da missa, e depois, a partir daí, pode vir outro tipo de oração, a oração do terço ou outra qualquer, mas exige uma certa disciplina. Senão, quando eu preciso de rezar, depois não rezo, porque não estou habituado, não estou disciplinado. Até um horário para a oração, mesmo em casa, mesmo na vida. Eu conheço pessoas que gostam de fazer a sua oração da manhã diariamente no transporte público ou no carro quando vão para o emprego. E aproveitam aqueles 15 minutos ou 20 para rezar. É ótimo, logo de manhã. Ou quando vão levar os filhos à escola, rezam com os filhos alguma coisa. Então, ter tempos e modos de rezar, que não precisam ser sempre os mesmos, podemos variar. Podemos e devemos, se calhar, porque isso nos enriquece. Mas tem que ser uma oração disciplinada. A família deveria ser a primeira escola de oração. Porém, vamos notando na nossa sociedade, cada vez mais complexa e secularizada, que nem sempre na família é onde se encontram as primeiras orações, os primeiros ensinamentos sobre Jesus, sobre a Igreja. Como ajudar esta sociedade e as famílias hoje a perceber a importância da oração? Meu caro amigo é que é especialista da família e a sua espiritualidade e a sua congregação também. Portanto, deve saber isso melhor que eu. Mas neste caso gostaria de ouvir um autor e um especialista em espiritualidade com tanta experiência e tanta sabedoria. Vá passando a bola de ping-pong que eu aceito, não me importa nada. Não, eu penso que a família tem que ser escola de oração, sim. E tem que aprender, antes de mais, com a família trinitária e depois com a família de Nazaré,
em que cada um rezava ao seu jeito, com toda a certeza que São José não rezava como Nossa Senhora, e menos ainda como Jesus, cada um rezava ao seu jeito. Ele era filho, estava em comunhão com o Pai. Mas a família, como igreja doméstica, uma igreja que não reza não se aguenta na vida, não, com os embates da vida, com as dificuldades económicas, com um deslize de um filho que se mete na droga, com a morte de um familiar, nem sequer reza nos momentos felizes de um casamento, de um dia de aniversário. Mete imensa impressão, vamos a uns anos, ninguém reza para a pessoa que faz anos, não se reza antes de começar a refeição, não. Depois canta-se os parabéns quando se corta o bolo, mas falta ali um momento espiritual, um momento de oração. Podem ser pequeninos momentos, mas há ali qualquer coisa que ajuda as crianças e depois os adolescentes a perceberem que os pais, que os avós, que os tios dão lugar a Deus e a Jesus e a Nossa Senhora, a Deus Pai e a Nossa Senhora na oração. Uma igreja que não reza está falida. E uma pessoa que não reza também acaba por se perder. Mas estamos a falar da família, como igreja doméstica, sem dúvida. E é por isso, se calhar, que há tanto divórcio e tanta separação, é porque não houve oração, que é o sustento da unidade, da comunhão, do amor, mútuo. E isso é importante, é muito importante. Alimento da fé é também a oração. Atos de fé que escreveu para poder ser rezado pessoalmente ou para poder ser rezado também comunitariamente. Sem dúvida. Em qualquer lugar, sim. numa paróquia, numa comunidade religiosa, num grupo de amigos. Sem dúvida. Eu, quando me pus a escrever estes atos de fé, foi com essa dupla intenção, para ajudar cada pessoa, pegando neles, fazer a sua oração, depois parar, voltar atrás. Isto não é um livro para ser lido, é um livro para ser rezado. Exato. Então, pegas num capítulo, rezas, depois voltas atrás, aquele parágrafo tem ali umas coisas que eu gosto mais, repito, penso um bocadinho, então não só li, mas rezei. Mas também pode ser, e espero que seja, ajuda para a oração de uma família, por exemplo, ajuda para a oração numa paróquia, até para uma adoração do Santíssimo. Tem aqui textos que podem muito bem ajudar, depois de lidos, a deixar as pessoas em oração com Jesus. Então, a fazer atos de fé, seus, pessoais, mas a partir destes, que são uma ajuda, que não querem ser mais que isso, não é para impor ninguém coisa nenhuma, é para, a partir daqui, poderem depois rezar. E domingo, o dia do Senhor, qual a importância do domingo para nós? Para nós o domingo é a nossa riqueza, porque é o dia da Páscoa, é o dia da ressurreição. Não é apenas o fim de semana, como se costuma dizer, bom fim de semana. Não, aliás, o domingo é o primeiro dia da semana, não é o fim. O fim é o sábado. É isso que nos ensina a Igreja, é isso que rezamos até na missa, no primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, celebrar o domingo na fé, na oração, não só a ir aos shoppings e às compras e ao futebol, ou a fazer corridas logo de manhã, ou a ir à caça, mas fazer do domingo o meu dia por excelência para o meu Senhor, que ressuscitou neste dia, e cada semana o domingo tem que ser. O Sr. Bispo de Bragança e Miranda citou, o que também vem citado na contracapa, que os cristãos diziam que sem domingo não podiam viver, sem domingo não há fé, sem domingo não há vida cristã. Mas não é só ir à missa, é o dia da família, é o dia do lazer, que anda tanta gente cansada e até atarefada com a vida, com os negócios. Então o domingo é também para isso, para descansar, para dar um passeio, para visitar a família, que às vezes passa meses que não se vê,
para ir ao lar visitar o pai ou a mãe velhinho que estão lá e ninguém os visita. O domingo pode ser aproveitado para tanta coisa maravilhosa. Por ser o dia do Senhor, também é o dia da caridade, não é só o dia da missa. Porque missa sem caridade também não há missa. Não há missa, obviamente. A missa é a escola da caridade. Então, o dia tenho ali um livro bom para ler. Durante a semana não tenho muito tempo. Olha, guardo meia horita ao domingo, à tarde, ou de manhã, ou para a minha formação humana e espiritual. Precisávamos ter estes hábitos. Há gente que passa o domingo muito mal. Horas nos grandes hipermercados ou shoppings, por todo, que são as catedrais modernas, dizem alguns, e de facto aí não aprendem grande coisa, não. Veem muitas coisas, cobiçam muitas coisas, gastam muito dinheiro, mal gasto, mas ao Senhor não dão tempo nenhum. E eu te louvo, Maria, um hino de louvor a Nossa Senhora, como o Magnificat. Porém, é interessante que o Papa Francisco, aqui em Fátima, veio dizer que Maria é modelo da nova evangelização para a Igreja, citando uma frase de Paulo VI muito bonita, que todo o verdadeiro cristão deve ser mariano. Em que medida este louvor a Maria se encaixa na nova evangelização? Em que medida? Se Maria foi quem nos deu Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, se Maria foi quem assumiu na fé ser mãe do Salvador e do Redentor, ela nos poderá ajudar a descobri-lo mais e a anunciá-lo melhor, como ela fez. Maria deu Jesus ao mundo, não só no presépio, mas apresentou-o aos pastores, apresentou-o aos magos. Nós temos que o apresentar com a nossa vida, o nosso testemunho, se calhar até com a nossa palavra também, falar dele, não ter vergonha. Porquê ter vergonha de falar de Jesus Cristo? Então, Maria é modelo dessa evangelização, de dar a conhecer este Jesus que ela gerou e que deu à luz no presépio. E louvá-la, eu diria, não é uma obrigação. Para lá da obrigação está uma atitude de amor cristão. Se ela é mãe, eu tenho que estar com ela e tenho que procurar no louvor, na ação de graças, porque também tenho muita coisa a agradecer-lhe. Isto ela está de pé junto à cruz, a oferecer a vítima e a oferecer-se com ela, nunca agradecerei o suficiente. Então também por aí Maria é modelo. Sr. Padre Dário, muito obrigado. Foi um gosto ter estado consigo. Ficaríamos aqui a falar durante muito mais tempo. Eu sou muito falador, de facto. O programa tem o tempo contado e por isso temos que ficar por aqui por agora, porque certamente teremos a ocasião depois de voltar a conversar sobre mais obras, sobre mais temas que certamente nos ajudará a compreender e a aprofundar. Convido todos os nossos telespectadores a continuarem connosco no Livros com Fé, aqui na Ângelos TV, pois temos mais novidades para lhe apresentar. Até já! E aqui estamos nós, queridos amigos, para vos apresentar algumas novidades que o Mundo Editorial publicou sobre a espiritualidade e sobre a fé. Recordamos ainda da visita do Papa Francisco no centenário de Fátima, pois é sobre esta mesma visita que o Papa Francisco e peregrinação que ele fez que a agência Eclésia publicou uma revista em que apresenta as fotos mais belas e mais significativas desta peregrinação aniversária internacional e, ao mesmo tempo, também textos do Papa Francisco e não só. Uma revista que vai querer guardar certamente, não só para recordar estes belos momentos, mas também quem não esteve presente ou quem acompanhou através da comunicação, um dia mais tarde para poder explicar aos filhos e aos netos aquilo que se passou e o que aconteceu na celebração do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, que coincidiram também com a canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. E porque estamos no mês dos Santos Populares, não podíamos não apresentar a vida de Santo António de Lisboa, de Aloísio Tomás Gonçalves, com prefácio de Henrique Raposo. Este livro faz parte da coleção que a Paulus Editora iniciou, que se intitula esta coleção Os Clássicos da Espiritualidade Religiosa Portuguesa. Uma obra de Santo António
que não nos apresentam Santo António apenas casamenteiro, bonacheirão e muito popular. Apresenta-nos Santo António como um santo com uma erudição e uma profundidade de vida tão grande a ponto de se tornar no grande pregador que ele foi, relatando factos da sua vida, mas ao mesmo tempo ajudando-nos a compreender como ele de facto se tornou num santo universal pela sua fama de santidade, mas sobretudo pelas suas palavras incisivas e denunciadoras de um mal-estar na sua época. Uma boa leitura para este mês dos Santos Populares. Uma outra obra de grande importância, A Beleza da Virgem Maria, de Dom João Marcos, bispo de Beja, que são 12 catequeses sobre Nossa Senhora. Estamos no ano do centenário das aparições em Fátima. Este livro não é sobre as aparições em Fátima, mas é sobre Nossa Senhora. O lugar, a importância, Nossa Senhora na vida da Igreja, na vida de cada cristão, na vida do mundo, pois Nossa Senhora apareceu várias vezes e traz-nos sempre a mesma mensagem, apelo à conversão, apelo para que cesse a guerra, para que se construa a paz. Então, neste livro, que para além de ter as reflexões de Dom João Marcos, tem também pinturas de Dom João Marcos, ele que é bispo pintor. Aliás, há muitos anos que ele tem exercido o seu ministério também através da pintura, pois através da beleza vamos conhecendo a beleza de Deus, a beleza que é espelhada nas suas pinturas, ajuda-nos a redescobrir não só a beleza de Deus, mas também a beleza da Igreja. Então, 12 catequeses sobre Nossa Senhora, A Beleza da Virgem Maria, um livro que se recomenda vivamente, não apenas para uso pessoal, mas porque no final de cada capítulo, porque são catequeses, traz algumas indicações como se pode utilizar este livro em clima de oração em grupo ou de partilha em grupo também. Uma sugestão sobre o Papa Francisco, o Evangelho de Maria, da editora Planeta, que é uma recolha sobre vários pronunciamentos que o Papa Francisco fez acerca de Maria. Também aqui o Papa Francisco nos diz que Maria é mãe de esperança, que nos apoia nos momentos mais sombrios de dificuldades e de derrotas. A jovem escolhida para ser a mãe de Deus continua a ter uma mensagem para nós de uma atualidade muito grande. E o Papa Francisco tem uma forma muito própria de comunicação e nos ajudar a compreender também a importância de Maria no nosso cotidiano, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, nos desafios que a vida nos vai colocando. A ponto de o Papa Francisco dizer que Nossa Senhora é um estilo e modelo de evangelização para a Igreja de hoje. Então aqui encontra as palavras do Papa Francisco, uma recolha das suas palavras acerca da importância de Maria na nossa vida. Ainda um outro livro sobre o Papa, não é precisamente sobre o Papa Francisco, mas intitula-se Os Inimigos do Papa Francisco, da esfera dos livros. Nelo Scavo é um jornalista e investigador também, que escreve no quotidiano italiano Avvenire, que tem acompanhado um pouco todos os escândalos que têm acontecido na Igreja nos últimos tempos e ele chega a ponto de dizer que, de facto, existem alguns inimigos que tentam calar o Papa, que o querem desacreditar e que querem, inclusive, a sua morte. Quem são estes inimigos? O que é que pretendem? O que é que está por trás deles? Há aqui um complô generalizado, pois este jornalista, Nelo Scavo, fez uma investigação muito profunda e nesta obra apresenta efetivamente o perigo que o Papa Francisco já correu, mas ao mesmo tempo como o Papa Francisco não tem medo e não se cala diante destas críticas e diante destas mesmas ameaças, porque ele tem a certeza de que a palavra de Jesus é mais forte, é mesmo essa palavra que vai certamente iluminar o coração daqueles que procuram tentar calá-lo, que o procuram perseguir. Uma obra de investigação muito bem feita, que requer tempo para ler, porque é denso nos seus conteúdos e também nos mais variados pormenores a nível internacional, mas que se recomenda para procurar compreender efetivamente quem é que o Papa Francisco está a desacomodar com a sua palavra e com os seus exemplos. E para terminar esta série de sugestões que vos queremos fazer, para os mais novos, Os Santos, os Nossos Primeiros Amigos. Um livro da Paulus Editora que apresenta uma pequena biografia ou a história da vida dos mais variados santos
para os mais novos, com belas ilustrações, inclusive é totalmente a cores, e que nos ajuda a conhecer os santos como os primeiros amigos de Deus. E se são amigos de Deus, são também nossos amigos, porque têm muitas coisas para nos ensinar. Desde Santa Clara a São Francisco, Santo António de Lisboa, Santa Rita de Cássia, Padre Pio, São José, os avós de Jesus, Santa Ana e São Joaquim, são tantos santos, Santo Agostinho, Santa Luzia, tantos santos da nossa tradição popular, e que é bom que os mais novos conheçam também a vida destes santos para os poderem imitar na sua própria vida. Queridos amigos, são estas as sugestões. Esperemos que vos tenham agradado e que possais encontrar em cada uma delas ou em alguma delas boas leituras, porque estas são sempre um fator de crescimento e ao mesmo tempo de alegria para as nossas vidas. E chegamos ao fim de mais um programa Livros com Fé. Foi uma alegria, foi um gosto ter estado consigo. Espero que tenha encontrado nas nossas sugestões e nos nossos convites algo de útil para si e para toda a sua família também. Lembro que no próximo programa iremos ter Marta Arraes, uma jovem escritora que publicou com a Paulus Editora um livro, Descalça as Tuas Feridas, e que não vai querer perder a entrevista que lhe iremos fazer no próximo programa. Até lá, fica o convite para visitar uma das nossas livrarias Paulus, em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada ou em Benguela, em Angola. Pode visitar também o nosso site paulus.pt, onde encontrará muitas informações, sugestões, eventos e novidades que a Paulus quer levar até si. Convido ainda a escrever-nos observações, sugestões que queira fazer para o nosso programa livroscomfé@paulus.pt. Teremos todo o gosto em receber as suas sugestões. E desde já desejo-lhe uma boa semana, que corra tudo bem, que seja abençoada por Deus e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.